dar esta oportunidade, sobretudo por estar aqui, por estar convosco e, acima de tudo, por falar do tema que me apaixona já há alguns anos. Eu vou falar da mística, e ao falar da mística, eu estou a falar do homem e estou a falar de Deus. Não se pode entender a mística de uma outra forma. A mística como história de amor entre Deus e o homem. Como é que isto se conjuga com uma utopia? Este é o desafio da reflexão que eu gostaria que fizéssemos em conjunto. E nesse sentido, eu gostaria que começássemos por uma imagem que descobri há algum tempo. Podem encontrar na internet, provavelmente algumas das pessoas já tiveram acesso a esta imagem, mas toda a legendagem, embora esteja em castelhano, portanto, se houver alguma questão no fim, estarei aberta para qualquer tradução, mas ela é, neste momento, o mote para aquilo que eu gostaria que fosse a nossa reflexão, para nos centralizar exatamente nesta trilogia, mística como uma grande história entre a Trindade e Deus. Conseguem ver bem? Conseguem? A questão da mística, como eu dizia, tem a ver com o homem que surge após a grande experiência de Deus. E começava por este ponto. Quando a pergunta desinstala, o divino expressa-se e a plenitude de amor tem no agora um começo. A mística é a pergunta do humano que não teme questionar-se a si mesmo, questionar o que o envolve, questionar o que não vê, questionar o que está para além de si mesmo. A mística, como pergunta dinâmica, conduz ao espanto, que é naturalmente uma das janelas do inefável, à abertura, à graça divina, ao outro, ao diferente, ao mais íntimo de si. A mística é o permanente memorial de que nenhuma utopia nasce sem pergunta. Sendo o místico o humano que faz uma forte experiência de Deus, o tal humano, como eu dizia, que surge após a experiência de Deus,
ele transmitirá desde dentro de si até à sua ação mais exteriorizada as dimensões limites da história do humano, e falo do sonho de Deus e do sonho do humano. Deus é o iniciador de toda a história. Ele revela-se no mais íntimo do humano. E o místico, percepcionando toda esta presença por meio da graça divina, entrega-se a este divino por inteiro. Entrega-se de corpo, alma e espírito. Para o místico, apartar-se do amado é desaparecer, dizia Frei Agostinho da Cruz. A mística cristã é, pois, uma das experiências humanas mais intensas, mais profundas, mais íntimas e mais ativas que o humano pode experimentar. E como todo o apaixonado, também o místico não deixará de perguntar por este outro que surge no mais íntimo de si. Não deixará de perguntar por este amor. A pergunta mística, então, é sempre, a meu ver, o rasgão mais terno ao mais íntimo do humano e ao voo mais alto de si, sem desligamento do mundo e dos outros. Por conseguinte, entrar no âmbito místico é ser forma de vida configurada de pergunta coragem, pergunta inacabada, pergunta identitária. E assim sendo, ela tem como essência a pergunta amorosa, essa doce sabedoria humana que contém a simplicidade da aventura da fragilidade de ser. Tem de igual modo, na sua natureza, a não solidão e tem ainda uma raiz de universalidade. Ouçamos os místicos. Tomé de Jesus dizia: pois, meu Deus meu, onde fico eu se não vos sigo? E onde irei dar se me não levais por esses passos? Por onde andas quando não andas atrás de mim? Que buscas quando não me buscas a mim? Quem amas quando não me amas a mim? Que amigos podes achar como eu? E nas palavras de Manuel Bernardes, que coloca em Deus a pergunta, diz: diz que razão tiveste para me desprezares e ofenderes? Não te disse uma e muitas vezes ao coração que te punhas em perigo de perder-te? Toda a pergunta mística traz este compromisso, ela reformula, ela faz desbravar os caminhos internos da consciência e da própria atitude humana. Não se entende a mística se não partirmos deste ponto. O amor dos amantes amando-se, a Trindade e o humano. Nessa relação íntima. Mas o que é curioso é que neste processo de amor é um mistério do amor de Deus que desce para o ser humano, para que este ser humano possa atingir ele próprio a plenitude. Lidar com a revelação da Trindade é lidar com a história eterna do amor divino, é entrar nela. E de Manuel de Portugal é a frase: quanto maior é o amor do fim, tanto mais grande é o movimento da intenção em o fim. Há, portanto, uma consciência mística de que a alteridade de Deus não significa a sua exterioridade, nem tampouco a alteridade do humano significa tão só aquilo que ele exterioriza. Deus é outro, mas não é exterior. Ele não nos é a nós próprios exterior. Deus é mais íntimo que o nosso próprio íntimo. Então, o que nós estamos aqui a afirmar, naturalmente, é que não estamos perante uma busca incessante de um objeto de prazer, nem de um exercício de deleite intelectual e lógico. Antes, o que nós estamos aqui a afirmar é que estamos a postular a existência do divino no coração do místico e a resposta que ele te faz vinculativa a este divino no desejo de uma união plena, real, viva,
Pergunta e resposta na mística é a atenção do amor diferente vindo do alto para o mais profundo do humano, para que este possa alcançar o mais elevado de si, a comunhão de amor plena. E esta atitude frente ao divino nunca é totalmente pacífica. Ela traz interpelações. Recordemos tão simplesmente a noite escura de São João da Cruz. A pergunta mística, porque busca incessante da verdade, sossegará após a noite escura na contemplação, o momento da presença consentida do outro, a ternura do olhar, a ciência do amor, como lhe chamava São João da Cruz. A contemplação é sempre um enamoramento. Nela, o pensamento atinge serenidade, ética, beleza, universalidade, o doce repouso da sabedoria. Então ganha assim toda a expressão que Velasco utiliza quando afirma que o início do processo da contemplação não está na procura de Deus pelo homem, no homem que se pergunta por Deus, mas ao invés, no descobrir-se a si mesmo, perguntando por Deus. Nutridas do amor da Trindade, pergunta, resposta, silêncio, espanto e contemplação representam a abertura mais incondicional do humano a uma nova realidade, a uma nova utopia, a da realidade do amor como utopia de uma koinonia universal. A reciprocidade que acontece entre o místico e o divino, eu falo de reciprocidade porque ele é recíproco e não é igual. O humano ama o divino de uma forma incondicional, mas é carente e tem falhas, tem fragilidades, enquanto o divino ama de uma forma absolutamente plena e completa, sem fragilidades, sem medos, sem erros. Então a reciprocidade deste amor entre o místico e o divino, que se funda no façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, trilha no caminho místico, sobretudo o caminho das verdades teologais, fé, esperança e caridade, longe de um diagrama metafísico impessoal e inalcançável do absoluto divino. Para o místico, este absoluto é alcançável, é vivo, contempla-se, deseja-se, possibilita a união. Assim entendida, a mística é uma atitude de vida com as pupilas bem abertas a uma atitude de ser com as mãos na terra, a atitude de ser com aspiração às coisas do espírito. Essencialmente, a mística não é ainda o lugar pleno, essa pátria celeste, mas é o lugar preparado já desde a eternidade. O lugar da koinonia já existe preparada desde a eternidade. E, portanto, ela é uma semelhança e uma aproximação à koinonia da Trindade, ao amor que a própria Trindade vive. E o mistério que aqui ocorre, esse amor que o místico contém, não se coloca como um reservatório cerrado que o humano faz desse amor divino. Tantas vezes esta é a realidade de alguns crentes que, por desejarem tanto ser guardiães do amor divino ou por tal se arrogarem, são responsáveis morais por esvaziarem o que há de mais misericordioso no catolicismo, a koinonia universal de amor, o lar de todo o homem e para toda a mulher. O místico é o peregrino apaixonado que se esforça e experiencia o reencontrar em cada momento um aspecto desta pátria celeste. É um traço de utopia, onde a pergunta ganha forma e conteúdo, o espanto ganha existência e verdade, a vida ganha bondade e a beleza se transforma em gratuidade absoluta. A questão da mística é que ela experiencia o amor não interessado. Ama-se
simplesmente porque existe. Recordo um texto de Isabel da Trindade: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Quando o meu mestre me faz escutar esta palavra do fundo da alma, parece-me que me pede para viver como o Pai, num eterno presente, sem antes nem depois, mas inteiramente na unidade do meu ser neste agora eterno. Seguindo esta consciência da experiência mística, podemos compreender que a utopia mística cristã é a inversão natural dos axiomas e movimentos das utopias comuns do humano. De uma forma normal e natural, a idealização de paraísos terrestres, paraísos felizes, tendem a ser construções imaginárias de lugares perfeitos, belos, onde se coloca toda a técnica, toda a imaginação, para que esses paraísos possam vir para o encontro do homem. Aspira-se tantas vezes a um amor que se desloca do mais baixo para o mais alto, do não ser para o ser, que muitas vezes o mundo grego, por exemplo, era inspirador. Inúmeras vezes busca-se a dinâmica dos humanismos absolutos do Renascimento, do Iluminismo, da pós-modernidade, que projetavam desde a defesa do homem como centro de si mesmo e da realidade. Há que buscar algo que existe para além de mim para que preencha as minhas necessidades, mas muitas das vezes as minhas necessidades não faziam parte desse imaginário. Era como se nós ignorássemos uma dimensão essencial de nós mesmos. Preenche vazios, mas não nos compromete como tal. Ora, a mística inverte na sua raiz toda esta realidade. O que a mística concebe é que esse amor que é dado, que é oferecido gratuitamente, é dado a partir da liberdade, da aceitação que o humano faz deste amor. Portanto, esta utopia, para além de ser esse inverter desta dinâmica, ele é partícipe com o divino pela ação do Espírito Santo na transformação de si, na transformação do mundo, na transformação das realidades que não interessam ao humano, que matam o humano de uma forma às vezes tão facilitadora, digamos assim. Eu vou passar, por não ter tanto tempo assim, mais à frente, porque eu gostaria que nós refêssemos uma questão muito importante de percebermos bem como é que isto se passa ao nível do humano. Só 2 minutos. Dilthey, que é um neurolinguista muito conhecido, pega exatamente na questão do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. O que Dilthey nos diz é que é exatamente em atitudes como estas que o humano todo está presente e nele se transforma a partir de dentro. Todas as dimensões do humano estão implicadas. Vejamos, amarás o Senhor teu Deus, temos a dimensão espiritual. Com toda a tua alma, temos a questão da identidade. Com todo o teu coração, temos as questões das crenças, valores e sentimentos. Com toda a tua mente, temos todas as nossas capacidades. Com todas as tuas forças, temos todas as nossas condutas, todas as nossas atitudes. E termino dizendo, se o humano perceber como esta inversão das lógicas, às vezes, que isolam o humano da participação da sua própria felicidade, é uma dimensão possível, como a mística afirma. O que nós estamos a dizer é que, vivendo em comunhão, tal como os místicos assim o afirmam, porque eles falam a partir da sua experiência, da sua realidade, daquilo que eles vivem, o que nós estamos a dizer é que a utopia mística
É o beijo do transcendente ao coração mais carnal e finito, o humano. É o abraço do amor onde todos têm um lugar. A utopia mística começa com as agudas setas de amor que o divino dispara sobre o coração humano e, simultaneamente, ela transforma-se no voo do terráqueo até ao amor, esse doce movimento que só amando se conhece. As palavras são de Manuel de Portugal. Ir-me a ti vou respirando, e que tu vens para cobrar alento. Desse fluxo e refluxo a alma vive o doce movimento que não conhecem senão amando. A utopia mística fala disto. É o ato puro do amor onde o próximo se consegue ver, porque faz parte de mim, é o rosto do outro, é o rosto do divino agindo sobre o outro. Portanto, o amor é, na mística, uma forma de ser humano, corpo, alma e espírito. Desculpem se ultrapassei o tempo. Obrigada.